melhor é estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Sentado mesmo na sua posição, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 27. Na verdade, o primeiro versículo do capítulo 28. Depois eu vou passar uma passagem do capítulo 27 de Mateus, capítulo 28. A partir do primeiro versículo. Antes de adentrar aqui na palavra do Senhor, eu gostaria de agradecer a confiança da liderança da juventude na pessoa do irmão Éder, Jagno Éder, sua esposa, irmã Gabriela, o irmão Tiago também, a irmã Aline, que lideram aí a juventude, e pregar num culto como esse, num dia em que se comemora também a Páscoa, está recheado de muita emoção para mim, né? Pois eu já fui líder dos jovens aqui por 2 anos e eles trabalharam comigo na liderança, e quando eu senti de Deus de sair, eu falei com o pastor que a pessoa ideal para continuar na liderança seria esse casal, o irmão Éder e a irmã Gabriela. E o que veio ao meu coração não foi de mim, foi de Deus. Pois o que vemos aqui hoje é o fruto da obra de Deus, que Deus tem feito por meio da vida deles. E eu fico muito feliz por ver o crescimento desses jovens, cada jovem desse aqui cantando, louvando, ensinando aqui uma peça. Eu vejo o nome do Senhor sendo glorificado. Esse culto foi até aqui e vai ser até o fim maravilhoso. A orquestra cantou e louvou de forma linda, as irmãs e os irmãos leram a palavra de forma sublime e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Aleluia. Você tem liberdade para glorificar a Deus. Aleluia. Não perca essa oportunidade de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós somos conhecidos como Assembleia de Deus porque somos também pentecostais. Aleluia. E nós cremos no batismo do Espírito Santo. Aleluia. Nós cremos no falar em línguas como a manifestação do poder de Deus. Aleluia. E isso não é como alguns dizem que já morreu, é coisa do passado, é coisa da igreja primitiva. Não. Esses dons ainda permanecem conosco. Aleluia. A igreja está viva porque Ele vive, como nós cantamos aqui nessa noite. E eu creio piamente nessa palavra. Aleluia. Meus irmãos, mas sem mais delongas, quero também agradecer a liderança na pessoa do pastor Marcelo e toda a liderança. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Agradeço também a minha esposa que cuidou dos meninos para que eu pudesse estudar a palavra. É uma menina de 3 meses, então totalmente dependente. Meu menino de 2 anos que está naquela fase bem elétrica, ligado no 420, mas nem 220. Meu Deus, mas Deus é bom, Deus tem cuidado de nós. Meus irmãos, sem mais delongas, abra comigo em Mateus capítulo 28. Vou tentar ser o mais breve possível, mas Deus nos deu uma palavra aqui baseado no que nós estamos falando durante esse dia sobre a morte e ressurreição de Cristo, sobre a Páscoa. Então Deus falou no meu coração um pouco para falar à igreja sobre o que é a Páscoa, que muita gente fala. Não preciso dizer que a Páscoa do coelhinho da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa de verdade, a Páscoa original, a Páscoa judaica. Então não tem nada a ver. Muita gente já falou sobre isso, então eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero falar um pouco sobre a Páscoa judaica e a nossa Páscoa cristã. O que seria essa Páscoa cristã? Mas além disso, quando eu estava buscando a Deus e pedindo uma palavra, o Senhor falou comigo por meio do meu filho, Benjamin. Quando eu estava pegando algum material ali para eu ler, algum livro em minhas Bíblias, o quarto estava escuro e ele veio com um brinquedo que ele ganhou quando ainda recém-nascido. É um brinquedo que você amarra no berço e ele tem um feixe de luz que projeta as estrelas no céu. Quando está escuro, ele canta uma música divina e ele fica ali calminho. E ele já grande, agora quem está usando o brinquedo é a Melisa. E quando eu estava pegando as minhas coisas e pedindo a Deus, já estudando, pedindo a Deus uma palavra, o meu filho vem gritando por mim: papai, papai, olha papai. E ele joga esse feixe de luz no escuro
Deus, ele morreu na cruz do Calvário. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque o que mais importava é que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Não existe muita teoria, irmãos. O que existe é que Jesus, ele nos amou até o fim. Aleluia. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 13, versículo de número 1. Se você puder projetar para mim aí, o pessoal da Multimídia. João capítulo 13, versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. O que esse versículo está dizendo para nós é que a obra redentora de Cristo, ela não foi algo do acaso, ela não foi algo aleatório. Não é um Marte que alguém, um rebelde que se levanta para salvar o seu povo. Não. Ele escolheu nos amar e nos amou até o fim. Aleluia. Lá em João, o Apocalipse vai dizer: quem é digno de abrir, aleluia, selos, quem é digno é somente o Cordeiro. Somente o Cordeiro é digno. E ele sabia, desde a fundação dos séculos, qual era o seu rumo, qual era o seu caminho. Mas, como diz o versículo, ele os amou até o fim. Aleluia. E para iniciar essa mensagem também, como introdução, aqui no versículo de número 1, diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra. Diga comigo: removendo a pedra. Aleluia. E sentou-se sobre ela. E o aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Repita comigo: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Amém? Agora, se você voltar no versículo de número 60 do capítulo anterior, do 27, diz assim, o 60 e o 61, 27, 60 e 61. E o pôs no seu sepulcro novo, que esse era Arimateia, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente do sepulcro. Aleluia. Essas mulheres, somente essas mulheres, viram o que aconteceu. A Bíblia vai falar em todos os livros aí do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, um de cada forma vai dizer que as mulheres acompanharam até o sepulcro. Elas viram o sepulcro sendo selado. Quando eu vejo essa cena, a narrativa bíblica, eu fico a pensar o que a Bíblia, o que a palavra de Deus quer nos dizer. Essas mulheres seguiram Jesus desde o início, desde a sua caminhada. Jesus vem trazendo essas mulheres consigo. Jesus é o Deus, a forma plena de Deus na terra que se relaciona com o homem e com a mulher. Aleluia. Ele diz também às crianças: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Aleluia. Ele se dispôs a ter um encontro com Nicodemos, somente com Nicodemos numa noite, um doutor na lei. Mas ele também parou para ouvir um cego miserável que clamava na beira do caminho e ninguém dava valor, e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele não é como esses pregadores famosos que sabem, eles só querem pregar em igrejas grandes e multinacionais. Eles querem
ter a fama, os holofotes de pregar para as multidões. Jesus é o Deus que prega no Monte das Oliveiras, aleluia, mas é o Jesus que visita a casa em Betânia, de Marta, Maria, aleluia, é o Deus que faz amigos, é o Deus que sabe o teu nome, Ele sabe onde você mora, é o Jesus que sabe quando você está triste, aleluia, Ele sabe onde você mora, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, aleluia. E já já eu volto para cá. Eu quero que vocês abram comigo, por gentileza, no capítulo 12 de Gênesis. Eu quero ler bem rapidinho. Gênesis 12. Gênesis 12. A partir do versículo 1 ao 3 e 7. Que vai dizer que Deus fez uma aliança com Abraão. Diz, ora, disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2 e 3, por gentileza. De ti farei uma grande nação, olha a promessa, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus abençoou Abraão e toda a sua parentela e disse que dele faria uma grande nação. Essa nação, todos nós sabemos, é Israel. E hoje nós também somos o Israel de Deus. Que Deus aprove a Deus trazer o escolhido, o povo escolhido foram os judeus. Aleluia. Mas no capítulo 15, versículo 13 e 14, capítulo 15 ainda de Gênesis, por gentileza, 13 e 14, olha o que é que vai dizer. Então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha o que Deus estava falando para Abraão. Estava dizendo que o povo dele, que nasceria dele, e Abraão ainda não tinha filho. Aleluia, mas Deus estava firmando a promessa, Deus estava ratificando, estava renovando a promessa e dizendo, eu farei de ti uma grande nação, e esse povo vai sofrer por 400 anos em escravidão, aleluia, mas olha o que diz o 14, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aleluia. Deus exortou que haveria grande aflição, mas Ele prometeu, eu livro, eu dou livramento, eu julgo, aleluia, eu julgo e dou livramento ao povo que aflige o meu povo, eu vou julgar e eu vou dar livramento ao meu povo. Aleluia, aleluia. Você tem liberdade para glorificar a Deus. Aleluia. Agora abra comigo em Êxodo capítulo de número 12. Aí nós vamos falar da instituição da Páscoa. Quando o povo e aí nasce Jacó, todos os seus filhos, e daí nascem as tribos, e daí nasce o povo. Antes disso, o bisneto de Abraão, José, ele foi escolhido por Deus para salvar o povo hebreu, porque ele, como governador do Egito, foi a porta de escape para o povo hebreu, para levar a sua parentela que estava com sede e fome, passando necessidade naquela terra, e agora eles partem para o Egito como livramento de Deus, e José é esse porta-voz do livramento, é ele quem Deus usa para livrar o povo. Mas durante os anos, se passaram os anos, e houve um faraó que esqueceu, não conhecia José, não sabia quem era José, e começou a escravizar o povo hebreu, começou a escravizar o povo hebreu, e essa escravidão durou por cerca de 400 anos. Um pouco antes disso, Deus levanta Moisés para ser o porta-voz de Deus para o povo e livrar o povo. E Moisés recebe uma ordenança de Deus diante das 10 pragas do Egito, quando chega na última praga, que seria a morte dos primogênitos, porque o faraó egípcio, ele disse, olha, pois eu vou matar o seu povo, eu vou exterminar o seu povo. Deus escuta o que faraó diz, e ele disse, não é assim.
Aí usa Moisés, e Moisés recebe a ordenança de Deus. É a instituição da primeira Páscoa. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Aleluia. Mas se a família for pequena, olha o versículo 4. Olha o versículo 4, o que diz? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, olha só, sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O versículo 7, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Talvez a maioria de vocês já tenha ouvido falar sobre essa passagem, mas isto aqui é a verdadeira Páscoa. A instituição da Páscoa começou aqui. Primeiro foi uma ordenança de Deus. Deus falou a Moisés, a Bíblia é bem clara, no versículo 1, Deus falou a Moisés e Arão, dizendo, a primeira coisa que nós aprendemos é que a Páscoa é uma ordenança de Deus. Deus falou, olha, separe um cordeiro, você vai ajuntar, você vai pegar um cordeiro sem mácula, sem mancha, e vai olhar, observar a partir do 10º dia, e até o 14º dia você vai observar se ele não tem defeito. Aleluia, porque o cordeiro não podia ter defeito, assim como o cordeiro Jesus, ele não tinha defeito. Aleluia, nenhum osso foi quebrado, não tinha mancha, não tinha pecado. Aleluia, a ordenança também era que para que eles comessem pães asmos, e para que eles comessem pães sem levedura, e a ordenança era que tudo que é fermento da casa fosse tirado, não podia haver fermento. Era um tempo de purificação, era um tempo, aleluia, de renúncia, para o povo se lembrar que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, aleluia. E o Deus também instruiu, pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sabe o que significa Páscoa? Vem do original Pessah, no hebraico, e quer dizer também passagem. Em inglês também fica mais claro, porque quer dizer Passover, passou por cima, porque o livramento vem do Senhor. Aquele cordeiro foi sacrificado e o sangue foi aspergido nos umbrais. Eu não sei se você reparou, mas se você traçar 3 linhas nos umbrais, você vai ter a formação também da cruz. Foi sangue nos umbrais e sangue por cima. O livramento veio por cima, por isso a palavra Pessah, passou por cima, porque a morte veio, e quando o anjo da morte viu que havia sangue nos umbrais, ele passou por cima. Na Torá, também na tradição judaica, vai dizer que muitos egípcios, a Bíblia não relata isso, mas os rabinos, eles escrevem e dizem que quando os egípcios ouviram falar que haveria a morte dos primogênitos e haveria livramento, eles foram para a casa dos hebreus, irmão Rinei, e eles disseram: nós vamos ficar aqui, e eles vão testemunhar que eles não morreram. Os egípcios que foram para a casa dos hebreus, eles não morreram, porque tinha sangue do cordeiro, tinha sangue do cordeiro, tinha sangue do cordeiro, aleluia. Na minha casa tem o sangue do cordeiro, na tua casa tem o sangue do cordeiro, tem o sangue de Jesus Cristo. O teu filho não vai se desgarrar, aleluia. Os teus filhos são lavados e remidos no sangue de Jesus. Declare isso, aleluia, pois é bênção do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu sinto a graça de Deus. A Páscoa também fala de recomeço, de segunda chance, de segunda oportunidade. Aleluia, a Páscoa fala de segunda oportunidade. E falou o Senhor a Moisés. O Cordeiro de Deus, outra coisa que eu aprendo é que o Cordeiro de Deus era para toda a família, não era para uma pessoa só, não era para só 2 ou 3, era para toda a família. E se o Cordeiro fosse demais para a família, Deus ordenou: chame os vizinhos. Aleluia. Aí eu aprendo uma coisa:
A família pode ser pequena para um cordeiro. Repita comigo. A família pode ser pequena para um cordeiro. Mas um cordeiro nunca será pequeno para uma família. A família pode ser pequena para um cordeiro, mas um cordeiro nunca será pequeno para uma família. Jesus, aleluia, Ele é do tamanho da nossa necessidade. Aleluia, Ele é do tamanho da impossibilidade que estiver à minha frente. Aleluia, eu não sei o que você está passando. Aleluia, mas quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, e Moisés disse: Senhor, quem é que eu vou falar? Eu vou em nome de quem? Aí Deus fala para Moisés: vai e diz: eu sou o que sou. Aleluia, porque Jesus, Ele é o mar que se abre, Ele é a coluna de fogo que protege o povo de dia. Aleluia, Ele é a nuvem que anuncia o caminho do Senhor. Aleluia, Ele também é a nuvem que era do tamanho da mão de um homem e anunciou para Elias que a presença de Deus estava vindo. Aleluia, eu não sei como Ele vai falar ao teu coração, aleluia, mas Deus já falou comigo para te dizer que Ele é o que você precisa e longe dele você não tem nada. Aleluia, aleluia. E tomarão do sangue, poluão em ambas as sombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Irmãos, a ordenança era que eles comessem todo o cordeiro, chamassem os vizinhos. Isso também fala de igreja, porque a igreja não veio só para o povo de Israel, ela veio para toda a humanidade. O cordeiro, ele veio para salvar toda a humanidade, ele veio para salvar todo o povo. Mas a promessa começa aqui na família, na família, na família. Aleluia. E no versículo 26, para encerrar essa primeira parte, diz aqui: acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso, no versículo 27, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, que passou na casa dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aleluia. O povo se inclinou e adorou. Aleluia, o povo reconheceu. Aleluia, por muitos tempos, por muitas épocas, o povo vai se esquecer, mas Deus com braço forte vem e traz o povo. Aleluia, Deus refaz a aliança. Aleluia, mas este é um estatuto, é um firmamento. A Páscoa é um firmamento para os judeus. Aleluia. Mas o que é mais a Páscoa? O que a Páscoa simboliza? A Páscoa também simboliza, ela aponta para Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Lá em Isaías vai dizer, Isaías 53:7, ele diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Tal como o sangue do cordeiro no umbral das portas deu livramento para o seu povo, o sangue de Jesus nos livrou da morte eterna. Aleluia, eu vou repetir: tal como o sangue do cordeiro no umbral das portas livrou o povo da morte, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, lá em Romanos capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Foi o sangue de Jesus que nos deu vida. E nada pôde parar o que Jesus veio fazer por nós. O profeta João Batista, se você abrir comigo lá em João capítulo 1, versículo 29, diversos profetas falaram sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, falaram que ele não veria, aleluia, em toda a pompa, como muitos esperavam. Jesus, ele entrou em Jerusalém na semana da Páscoa. Sabe como ele entrou? Ele não entrou em carruagens reais, ele entrou num jumentinho, provavelmente branco, simbolizando a paz, porque entrar de cavalo, o cavalo era um animal de guerra,
E entrar num jumentinho significa também que Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ele veio para nos dar a paz que ninguém pode dar. Aleluia. Ele veio para nos dar a vida que ninguém pode dar. Aleluia. Ele veio para nos amar como ninguém nunca antes amou. Porque a Bíblia vai dizer que alguém pode dar a sua vida por aquele a quem ama. Aleluia. Mas o Filho de Deus, Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores, mesmo nós o desprezando, mesmo nós o tornando e olhando para Ele como mais indigno. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele escolheu nos amar e amou até o fim. Aleluia. E Ele é o Jesus que quer se relacionar. Aleluia. Me toca o coração quando Jesus, Ele olha, quando Ele chega ali no sepulcro, de frente a Lázaro, morto há 4 dias. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Aleluia. E muitas vezes eu ficava me perguntando, mas por que Jesus chorou? Aleluia. Jesus chorou não é porque Ele viu a impossibilidade de tornar Lázaro a vida. Jesus chorou porque Ele viu as irmãs e todos aqueles que estavam ali chorando, e porque Jesus, como homem, Ele sentiu a dor de perder um ente querido, porque Ele é o Jesus que se relaciona, Ele tem amizade, Ele nos ama e Ele quer nos ver bem. Aleluia. Jesus chorou porque Ele amava aquelas pessoas de verdade, Ele os amou até o fim. Aleluia. Jesus chorou. Ele sente a tua dor. Aleluia. Ele sente, quando Ele se encontra com a viúva de Naim, a Bíblia vai dizer que Ele se encheu de íntima compaixão. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, porque tem momentos que nós passamos por lutas e nós temos forças para clamar. Nós dizemos: Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, me acode aqui. Mas nesse momento de dor dessa viúva, Ele não esperou ela falar. A Bíblia vai dizer que Ele olhou para aquela mulher que era viúva e tinha perdido o seu filho. Aleluia. Deus sabe o que você está passando. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ele se encheu de íntima compaixão. Tocou no esquife. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esses dias a avó da minha esposa faleceu. Não faz nem um mês. Irmãos, coisa difícil é consolar no luto. Aleluia. É difícil consolar a perda de um ente querido. Mas Jesus toca no esquife de uma mulher que havia perdido o seu marido e agora o seu único filho. Pela tradição judaica, ela seria considerada agora amaldiçoada. Pela tradição judaica, ela seria considerada agora uma mulher amaldiçoada, por perder o seu marido, por ser viúva e agora perder o seu único filho. Aleluia. Mas Jesus toca no esquife e diz: minha filha, não temas, não chores. Aleluia. Eu não sei qual é a tua dor e não sei também te consolar, mas o Jesus que nós servimos, esse que nos livrou da morte eterna, Ele sabe nos consolar. E Ele diz hoje: minha filha, meu filho, não temas, não chores. Aleluia. E Ele ressuscita aquele menino. Aleluia. Menino vem à vida. Aleluia. Por quê? Porque para Jesus aquele menino só estava dormindo um sono leve. Aleluia. A impossibilidade que está aos nossos olhos e ao nosso alcance, aleluia, não é a impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Para Deus nada é impossível. Olha o que diz João, capítulo de número 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista diz: eu sei, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, o qual não sou digno de carregar, de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E ele agora anuncia, ele viu Jesus aparecendo ali, aleluia, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui a Páscoa está começando a se cumprir, aleluia. Quando Jesus nasce, aleluia, ele vai caminhando cada dia mais perto da cruz. A Páscoa, esse firmamento de anunciar o Cordeiro, de anunciar o sangue, apontam para Jesus. Aleluia.
Mas olha o que diz Mateus 26 e 26. Mateus 26 e 26. Olha o que vai acontecer. Jesus, ele veio para nos salvar, e ele sabia disso desde o início, desde a fundação do mundo, lá com o Pai. Ele já sabia do projeto, ele já sabia de tudo, aleluia. Por isso, ele não arredou, ele não voltou nem 1 milímetro atrás, ele foi até o fim, ele passou todas as humilhações possíveis, ele caminhou para a cruz e não voltou. E ele anuncia isso também na ceia do Senhor. Diz o capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha o que o último versículo vai dizer aqui dessa epígrafe. No versículo 29, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aleluia. Jesus agora está dizendo: vocês celebraram a Páscoa até aqui, aleluia, agora eu firmo com vocês um novo testamento, uma nova aliança. Que nova aliança é essa? É a ceia do Senhor, aleluia. O novo testamento, a nova aliança é a ceia do Senhor. Nós como cristãos agora não comemoramos mais a Páscoa como os judeus comemoram, a Páscoa judaica, de matar o cordeiro, de fazer a tradição dos pães asmos. Agora nós tomamos a ceia do Senhor, aleluia. O firmamento da Páscoa apontava ao mesmo tempo para o passado, para dizer, olha o livramento que o Senhor fez com o povo judeu. A Páscoa, quando o judeu comemora a Páscoa, eles comemoravam o livramento do Senhor, os pães sem fermento, o cordeiro, o sangue derramado, as ervas amargas, para lembrar-se da angústia, do sofrimento da escravidão. Agora apontando para o firmamento passado, mas também apontava para o futuro, para o cordeiro que morreria, que derramaria todo o seu sangue, aleluia. A ceia do Senhor também, a ceia do Senhor, quando celebrada, estava firmando o Novo Testamento no sangue dele, no corpo dele, dizendo: olha, tomem a ceia até a minha vinda, até a minha volta. Tomem a ceia, porque a ceia é um memorial de Cristo, dizendo: olha, nós vamos lembrar do teu sangue, da tua morte, até a tua vinda, aleluia, que tu derramastes o teu sangue na cruz, que tu se sacrificaste por nós. A ceia do Senhor é isto, aponta para o sacrifício vicário de Cristo, mas também aponta-nos para a esperança que Ele virá um dia buscar a sua igreja. Aleluia. Olha o que diz, olha o que diz a leitura oficial da ceia. Olha o que diz, abra comigo aí por favor, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graça partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O próximo: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Olha o versículo que eu li em Mateus 26, 29, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aleluia. Jesus está dizendo: esta é a minha última vez na ceia com vocês. Vocês vão ficar aqui com esse Novo Testamento ceando, aleluia. Esta é a minha última vez. Agora eu só vou cear com vocês, aleluia, quando eu voltar para buscar vocês, aleluia. Jesus nos deu esperança. Jesus nos deu esperança que Ele voltará, aleluia. Ele nos deu esperança. Ele nos deu esperança que um dia voltará. Ele disse: não se turbe o vosso coração,
João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, irmãos, essa palavra, eu quero dizer, voltar para a leitura inicial. Aleluia, Mateus 27, 60 e 61. Vai dizer que aquelas mulheres acompanharam Jesus até o sepulcro. Irmãos, elas caminharam para Jesus, e onde Jesus caminhava, meus irmãos e minhas irmãs, havia vida. Onde Jesus caminhava havia vida. Quando ele encontrou Lázaro morto, ele ressuscitou. Quando ele encontrou a filha daquele homem, do sacerdote, aquela menina, que ele chamou ali os discípulos mais próximos, Jesus a ressuscitou. Aleluia. Onde Jesus caminha e onde Jesus entra tem vida. Aleluia. Onde Jesus entra tem vida. Na tua vida tem vida. Se você tiver ele no seu coração, a Bíblia vai dizer em João capítulo de número 1, a partir do 12, deu-lhes o poder, olha, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando Jesus morre na cruz e derrama todo o seu sangue, aleluia, por nós pecadores, e pelo seu sangue agora nós não somos mais escravos, nós não somos mais servos, agora nós somos concidadãos do céu, nós somos filhos do Cordeiro, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Mas quando aquelas mulheres caminham e elas veem o sepulcro fechado, eu vejo uma porta selada. E Jesus, aquele que dizia que iria ressuscitar, o sepulcro fechado, provavelmente elas perderam a esperança. Elas disseram, a nossa esperança morreu, o sepulcro está fechado. Aleluia. Eu não duvido que elas tenham pensado isso. A Bíblia não relata, mas eu não duvido e eu conjecturo que as esperanças titubearam e disseram, será que ele vai ressuscitar? Elas sabiam que ele disse por várias vezes que ele haveria de ressuscitar o terceiro dia. Mas com seus corações tristonhos, aleluia, um homem morrendo de cruz, a Bíblia diz lá em Gálatas que aquele que morre de cruz, ele se tornou maldição por nós. A Bíblia vai dizer que ele morreu entre dois ladrões. Aleluia. E o que eu acho muito interessante é que Jesus, aleluia, morreu entre dois ladrões. Um reconheceu que ele era Deus e outro disse, o que tu estás fazendo aí? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. E o outro olha para ele, aleluia, e diz, filho, tu não te contens de falar isso? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. E aí ele vai se dirigir a Jesus. Jesus, separa um lugar para mim no paraíso, aleluia, me perdoa. E Jesus vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Sérgio Lopes faz uma inscrição, uma poesia nessa narrativa, e ele vai dizer, como se ele fosse o ladrão cantando, ele diz, meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter a chance de recomeçar. E ele vai dizer, teu olhar me fez estremecer, teu olhar me fez estremecer, e crer que ali estava o próprio Deus, pude esquecer a minha dor, aleluia. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Mas o anjo, olha o que diz aqui no capítulo 28, a partir do 1, e a gente já vai encerrar, e diz assim, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, olha o que eu disse anteriormente, as mulheres foram ao sepulcro
E elas provavelmente tiveram as suas esperanças balançadas, mas elas mesmo assim elas foram cumprir o seu papel de honrar a Deus, de mesmo sendo aquele que morreu numa cruz, elas foram abençoar a Jesus com cheiro, com unguento, com perfume, com o melhor que elas podiam oferecer naquele momento. E quando já despontava o dia, a Bíblia vai dizer no versículo 2 do capítulo 28 de Mateus: e eis que houvera um grande terremoto, como os jovens cantaram aqui, houve um grande terremoto. Aleluia. E eu por diversas vezes lia essa passagem e não entendia. A pedra do túmulo foi removida e eu ficava perguntando: mas para que, se Jesus ressuscitou e ele já estava com o corpo ressurreto, para que ele precisaria de uma tumba removida, se ele estava num corpo glorificado? E a Bíblia vai dizer em algumas passagens mais à frente que ele se transportou, por exemplo, do caminho de Emaús. Ele conversava com os 2 discípulos e de uma hora para outra ele desaparece, quando ele começa a partir o pão. E Jesus vai aparecer também no cenáculo em que os discípulos estavam reunidos. Ele aparece do nada, porque ele já estava com o corpo de Deus, ele já estava com o corpo glorificado. Então Jesus não precisava remover a pedra, aleluia. O anjo removeu a pedra para que as mulheres pudessem entrar e ver que o túmulo estava vazio. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A pedra do túmulo estava vazia para dizer hoje para você que Jesus ressuscitou. Aleluia. A pedra do túmulo estava vazia para dizer que ele vive. Aleluia. A pedra do túmulo estava vazia para dizer: eu sou Deus. Aleluia. A morte não tem poder sobre mim. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, aleluia, mas Jesus vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus, irmãos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Jesus mandou um anjo, aleluia, na porta do túmulo, arrancou a pedra, sentou em cima da pedra. Aleluia. Ei, eu não sei qual é a tua dificuldade. Se é uma pedra fechada, aleluia, uma porta fechada, mas Jesus vai mandar anjo para remover a pedra, aleluia, e vai sentar em cima da pedra e vai dizer: para mim não há dificuldade, aleluia, para mim não há dificuldade, aleluia. Eu abro a porta do túmulo para a gente entrar e comprovar: ele está vivo, aleluia, aleluia. Mas ainda para afirmar o que Jesus tinha feito, aleluia, diz o versículo 7, olha o que o anjo diz àquelas mulheres: e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, e eu vou-lo tenho dito. E indo elas, no versículo 9, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando a abraçar os seus pés, o adoraram. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Jesus mandou o anjo para dizer, mas ele ainda foi no caminho. Quando elas iam caminhando, Jesus se encontra com elas e diz: eu vos saúdo. Aleluia. Elas o reconheceram e o adoraram. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu e você temos que reconhecer que ele é Deus. Aleluia. Jesus mandou essas mulheres pregarem a palavra de Deus. Aleluia. Hernandes Dias Lopes vai dizer uma frase que me chama muita atenção. Ele vai dizer que a pedra do túmulo removida e a tumba vazia são a pedra de esquina, dizendo a fundação da igreja cristã. Aleluia. Porque a tumba vazia, aleluia, é a pedra angular que diz: aqui está fundada a minha igreja. E o anjo diz: ide por todo mundo, anunciai que ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que se Jesus não tivesse, aleluia, ressuscitado, seria vã a nossa fé, seríamos os mais miseráveis dessa vida, crermos, aleluia, que a nossa vida é só comer e beber aqui e tudo se acabou. Não, ele ressuscitou e ele vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Porque ele foi ao inferno, pegou as chaves da morte e disse: eu ressuscitei, eu tenho vida e lhes dou com abundância. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus.